Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo ou ouvindo esse novo episódio do podcast aqui do Grupo Ômega. Então, seja muito bem-vindo a esse momento. Eu sou Carla Mirelli e faço parte aqui da equipe de direção do Grupo Ômega, que é um centro de um dos mais antigos, né, os pioneiros na formação de terapeutas holísticos e transpessoais. E no podcast de hoje nós temos um tema e uma pessoa, a pessoa antes do tema, muito rico e interessante para a nossa vida, algo que faz parte da vida de todo mundo. Não tem como, esse ser humano que não precise passar por essa experiência em algum momento. Então, nós temos aqui hoje a Aline Del Raso. Ela também é membro aqui da equipe do Ômega, professora da formação, uma pessoa muito querida, uma profissional competentíssima, uma pessoa, um ser humano de uma delicadeza, uma firmeza, assim, vocês vão escutá-la, vão ter oportunidade de conhecê-la. Então, a Aline, ela atua na clínica com um enfoque mais gestaltista, né? E tem um trabalho também, assim, uma experiência com esse trabalho com o luto. Quem não, hein, gente? Quem não? Então, a gente vai trazer aqui alguns temas interessantes sobre a questão da perda e como lidar com lutos, tipos de lutos, o que for possível aqui nesse bate-papo. Então, Aline, fala um pouquinho aí pra gente de você, quem é você, conte aí para o pessoal que não te conhece ainda. Então, boa tarde, bom dia, também não sei qual é o horário, né, que as pessoas estarão acessando, mas antes de mais nada eu quero agradecer, né, o convite mais uma vez por fazer parte, né, para fazer parte desse momento aqui. Então, assim, eu sou a Aline Del Raso, sou psicóloga, sou gestalterapeuta, atualmente trabalho com clínica e sou professora docente também aqui do Grupo Ômega. Mas tive uma experiência durante bastante tempo com o trabalho com psicologia hospitalar e também, né, relacionado com dor crônica e cuidados paliativos e de alguma forma, na verdade de muitas formas, acabei me aproximando dessa temática, né, da perda, da morte, do luto. E aos poucos também fui descobrindo que mesmo saindo da realidade do hospital, o luto é algo que acompanha, né, a nossa vivência. Tanto a vivência pessoal, quanto a vivência do consultório, da prática clínica, mas, talvez essa experiência anterior de acompanhar de perto, né, o processo do morrer, um pouco, né, do luto antecipatório, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, né, e da possibilidade de no consultório, por exemplo, acessar pessoas que, vivenciaram perdas importantes e que muitas vezes acabam tendo um luto complicado, por exemplo, né, que também é uma outra temática que a gente vai falar um pouco aqui. Então eu acho que, transitar dessa forma é bem importante, né. Acho que esse é um tema que nós, nesse lugar de terapeutas, precisamos nos aprofundar independentemente do contexto que a gente decida trabalhar. Sim, muito importante. Então, a gente pode começar, muito grata você ter aceito esse convite. Então, você falou aí de lutos complicados, né? E também falou da questão da morte. Então, quando a gente fala em luto, Aline, muitas pessoas se referem à morte, né? Só que o luto ele é muito mais amplo. Toda a experiência de perda, seja ela uma perda maior, mais impactante ou uma perda, ela traz em si também essa vivência, essa possibilidade de viver o luto. Então, o que seria o luto, na verdade? Uhum. Então, assim, desculpa, o luto é um processo de elaboração que se dá a partir do rompimento de um vínculo, né? Então, assim, esse seria um dos conceitos, né? Uhum. Então, quando a gente pensa no luto, a gente pensa em um processo que se dá a partir do momento em que se perde algo ou alguém. Então, eu acho que é importante, né, isso que você traz, porque quando a gente pensa e fala em luto, não necessariamente a gente fala apenas da perda de um ente querido, por exemplo, né? Então, assim, as pessoas vivem lutos quando elas se divorciam, as pessoas vivem lutos outros que não necessariamente
dizem diretamente respeito a alguém que vai embora em um falecimento, por exemplo, né? Até mesmo uma mudança como uma pessoa que está se aposentando, ou trabalhou numa empresa, trabalhou em um tipo, em um ramo, atividade durante muito tempo, ou mudar de cidade, mudar de casa, né? Exatamente. Sair da vida talvez, você falou da separação, mas às vezes sair da casa dos pais e empreender uma nova jornada também pode ter esse tempo de... E se a gente... Interessante porque, falando agora para você, eu fiquei pensando nas pessoas que às vezes saem de casa para viver um novo relacionamento. Há um tipo de luto aí. Sim. Ou uma pessoa que estava numa vida de solteiro, ou de não mãe, não pai, e de repente começa, talvez não de uma forma tão planejada, se ver na possibilidade de maternidade ou paternidade. Então, de certa forma, são transições, rupturas de vínculos. E se a gente não compreender isso, pode até contaminar os novos relacionamentos que a gente tem, Aline. Sem dúvida. A gente pode falar dessa forma? Sem dúvida. Isso que você fala, né? Essa palavra transição é uma palavra super importante. Até porque quando a gente pensa no luto, o que a gente tem também que colocar aqui é que o luto ele está diretamente relacionado à perda de um mundo que já era presumido, de uma realidade que já era conhecida, né? Então, todas essas coisas que você coloca, a mudança de cidade, a aposentadoria, né? A saída da adolescência, a entrada na vida adulta, né? Então, assim, todas essas coisas que parecem que são mais simbólicas do que reais, elas são reais, só que sobre uma outra perspectiva. Só que o que elas têm em comum é justamente isso, né? Você sai de um lugar em que você se reconhece, em que você controla de alguma maneira as variáveis, porque é um lugar conhecido e reconhecido para você, e você vai para uma outra realidade. Então você sai de um mundo presumido, de uma realidade presumida e vai para uma realidade completamente nova. Então essa sensação de perda, né? Ela se dá nessas outras situações todas que você colocou e muitas outras aqui que a gente poderia citar. Então, quando a gente fala de luto, a gente fala de transição, de mudança, né? Da possibilidade, inclusive, de como eu elaboro o momento em que eu saio desse meu mundo presumido e vou para um outro que eu ainda não conheço, né? Então, assim, a sensação de vazio que isso gera, muitas vezes é muito grande, porque eu ainda não sei como eu vou preencher esses lugares, essa nova forma de vivência, né? Então, tudo isso tem implicações que têm dimensões diferentes para pessoas diferentes. Então, o luto ainda tem essa particularidade, né? Porque não existe uma forma universal de se vivenciar o luto. O luto é muito individual, né? E se dá nos processos que estão diretamente relacionados com variáveis que são muitas. São as variáveis culturais, são as variáveis geracionais, são as variáveis pessoais. Então, a gente tem aí uma série de fatores que influenciam também, né, essas vivências. Então, já que você tratou assim é um assunto tão profundo, tão amplo, né? E como você mesmo colocou, com tantas variáveis, né? Porque cada pessoa é muito única, vem de uma forma de lidar e elaborar esses lutos na sua família, na sua cultura, de uma forma tão única. E eu vejo que, às vezes, até nos relacionamentos familiares, de pessoas próximas, quando há uma perda comum, então perdemos um filho, um amigo, cada um tem uma forma muito diferente de lidar com isso. E, às vezes, isso ocasiona até conflitos. Eu vi até separações acontecerem, porque fala, não, mas como se o outro não estivesse sentindo, ou eu não conseguisse compreender, acessar a forma de outro elaborar. Então, acho que o outro não está sentindo, o outro não compreende a forma como eu sinto. Então, além dessas diferenças de cada pessoa, o que a gente poderia dizer assim? Eu vou te fazer uma pergunta muito difícil, acho, que é o que seria considerado, que muitas pessoas perguntam, o esperado, o que a gente está na margem do normal, se é que podemos falar em normalidade, nesse contexto da singularidade, respeitando a singularidade. Mas o que seria aceitável, ou saudável, e o que seria ainda beirando já o patológico? Aqui tem alguma coisa que não está muito bem, não está funcionando bem. De fato, é uma pergunta difícil, porque como as pessoas vivenciam o luto de formas muito individuais, essa não é uma pergunta que dá para responder com um sim ou um não, ou como é ou como não é, né? Mas, assim, eu acho que tem alguns parâmetros que a gente pode falar que ajudam, talvez, nessa identificação.
Tem um dos autores que falam sobre luto, que ele fala uma coisa que eu acho super interessante, que ele fala sobre tarefas do luto, que é um pouco distinto daquela ideia das fases, né? Então, assim, atualmente não se fala tanto mais nas fases do luto, né? Não se entende mais dessa forma, mas tem esse que fala sobre tarefas. E quais são as tarefas do luto que ele traz? Ele diz que primeiro é preciso aceitar a morte, né, da pessoa querida, doente, da situação. Então, aceitar primeiro. Depois é preciso processar a dor, a perda e o sofrimento. Depois é preciso se ajustar ao novo mundo sem aquela pessoa e diante dessa realidade que já não é mais, né, aquele mundo presumido de antes. E ao final é necessário achar um lugar para ter um vínculo duradouro com aquela pessoa a partir de uma nova perspectiva, né? Porque assim, já não é mais possível entender a relação com aquele sujeito que se perdeu da mesma maneira que antes. Mas é possível achar um lugar de repouso para aquela relação, para aquele amor, para a figura, né? Para a função, enfim, para o significado que aquela pessoa teve. Então, a ideia é, se você consegue executar as tarefas, isso é dentro do esperado, né? Que você consiga executar essas tarefas, que você consiga passar por todas essas coisas. Independente do Né? tempo. E esse é um outro ponto, né? É claro que, assim, o que é o delicado? O delicado não há um tempo para isso, né? Assim, não dá para dizer que isso vai acontecer em 2 meses, em 3 meses, em 4, né? Até porque a gente sabe que o processo de elaboração, ele se dá com muitas idas e vindas, né? Então, assim, ele não é linear no sentido de que eu ando só para frente e vou só avançando nas tarefas. Às vezes eu acho que eu já consegui me ajustar diante dessa nova realidade, eu vou lá e volto de novo para aquele processo onde eu estou processando, né, sendo redundante, mas onde eu estou ali processando a perda, lidando com a dor, lidando com o sofrimento. E aí o que acontece, né? Se você consegue fazer isso, se você está dentro desse processo, dentro dessas tarefas, digamos assim, você está seguindo aí o rumo natural das coisas, porque isso é o esperado. Né? É esperado que você sofra, é esperado que você fique triste. Tudo isso são reações adaptativas diante de uma perda, né? Então se espera que isso aconteça. A grande questão é que existem algumas situações em que esse luto se complica, né? Que hoje a gente já não se fala mais em luto patológico, né? Se fala em luto complicado. Então, assim, existem situações em que esse luto se complica. E existem alguns fatores que são orientadores para isso, Sim. né? Para esse entendimento desse luto complicado, né? Por exemplo, uma das coisas que talvez sejam mais delicadas é essa diferença entre o que é um processo depressivo diante de uma perda e o que é a tristeza, tá? Então, assim, é claro que eu não tenho nenhuma pretensão de responder todas as coisas, porque é muito complexo mesmo, Amplo, né? muito amplo. Mas, assim, a forma como eu me coloco funcional na vida é, por exemplo, um balizador para quem está olhando, para o clínico, né? Para a pessoa que está ali diante daquele sujeito que perdeu alguém. Né? Então, assim, ele está triste, mas ele está conseguindo, aos poucos, dar lugar para essa dor. Ele está conseguindo entender que, de fato, aquela pessoa já não está mais aqui. Ele está consciente da perda. Ele consegue entender que, a partir de agora, a vida vai ser diferente. Não tem como ser igual. Ele consegue acessar isso, é possível. Ele consegue entender que os vínculos são duradouros, ou seja, não é porque a pessoa morreu que se deixa de amar. Mas será que ele consegue entender que a partir de agora, a relação que ele vai estabelecer com esse ente querido que não está mais aqui é diferente da relação de antes? O mundo presumido não existe mais, isso é um fato. E é preciso se atualizar diante disso. Então, talvez um dos balizadores seja justamente esse, né? Para que a gente entenda que as coisas estão caminhando conforme o esperado na perspectiva de elaboração do luto, é entender onde esse sujeito está diante da perda, né? Então, assim, como é que ele está se relacionando com a vida agora, né? Diante do fato concreto de que ele não tem mais aquela pessoa e que ele não tem mais aquela vida.
Então, esse é Então, aí que entraria um apoio, porque algumas pessoas fazem esse processo mais naturalmente, isso. quase mais organicamente. A gente vê até em cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, todo mundo vivencia, onde já se passou por muitas experiências, né, de perdas e tudo, e isso é integrado num contexto, é assumido por uma comunidade, né? Cada membro é Sim. muito cuidado, diferente das grandes cidades, ou onde a gente vive famílias mais nucleares, pessoas que estão mais sozinhas também, Uhum. como isso nos impacta. Então, isso pode ser aprendido, tipo, por exemplo, numa terapia, então a pessoa está tendo dificuldade em lidar com aquilo. A gente sabe que alguns tipos de luto carregam muita culpa, Sim. né? Carregam ainda muitas pontas abertas que ficaram, às vezes, com aquele lugar, com aquelas pessoas, com aquele trabalho, coisas que você sai dali, você vai embora, Sim. ou você deixa que ficam ali durante um tempo, né? Então, onde entraria aí um trabalho? Então, isso pode ser aprendido. Essas tarefas do luto, se a pessoa não naturalmente, ela não está conseguindo vivenciar, entraria em um processo terapêutico para ajudar a compreender ou mergulhar. Onde entraria o papel da terapia nesses lutos mais complicados em que a pessoa não consegue viver essas tarefas? Assim, só completando, né, que você chegou até a perguntar, trazer isso na sua fala, que é o tempo, né? Qual é o tempo? Que talvez seja um ponto importante. O que a gente sabe é que a gente não pode falar em nada que esteja fora do esperado antes de 6 meses, tá? Então, assim, antes de 6 meses, é claro que existem situações extremas, tá? Então, assim, não é que nunca se pode, não é isso. Mas que, assim, geralmente, e dentro daquilo, dentro inclusive do próprio DSM, que já começa a olhar para o luto complicado como, de fato, uma situação que merece estudo, tá? E merece intervenção. É preciso que a gente tenha ali 6 meses para que a gente compreenda que aquele sujeito vai começar a necessitar de uma atenção diferente. Então, a gente fala sobre o luto complicado e o luto prolongado. Então, assim, o luto complicado é um tipo de luto prolongado. Mas, às vezes, quando a gente fala em luto prolongado, por exemplo, a gente fala em 12 meses, né? Então, assim, são 12 meses que aquele sujeito está dentro daquele nível de sofrimento excessivo, sem conseguir atualizar-se diante dessa realidade. Então, a gente começa a entender que aquele sujeito precisa de atenção. E dentro dessa atenção, a depender do que haja de sintomatologia, a gente pode pensar em uma atenção psicoterapêutica, né? Assim, um espaço para que esse sujeito possa ter ajuda para elaborar o que ele precisa elaborar, mas também pode ser que ele precise de uma atenção psiquiátrica, porque ele pode sim, dentro dessa complicação, né? Dentro desse luto complicado, dentro desse luto prolongado, desenvolver um transtorno depressivo maior, por exemplo. Né? Então, assim, existem situações em que essa avaliação e esse acompanhamento será necessário, né? E aí, assim, quando a gente entende que esse sujeito precisa de psicoterapia, quando de fato se percebe que ele não está conseguindo dar conta de elaborar o que ele precisa para seguir adiante, digamos assim, é esse momento que entra, né, o terapeuta para ajudá-lo, primeiro a compreender, e é lógico que o que eu estou dizendo aqui é didático, né? Então, assim, mas ajudá-lo a compreender onde foi que ele estagnou. Dentro desse processo de elaboração, o que aconteceu? Será que ele ainda não conseguiu tornar consciente o fato de que ele perdeu, de fato, alguém? Né? Será que para ele é muito difícil? E às vezes tudo isso vem muito junto, né? Mas será que é muito difícil para ele entender que agora a vida dele vai ser completamente diferente de como era antes? Né? Será que é difícil para ele dar conta de que a vida dele precisa continuar, sendo que dentro do entendimento dele não é justo que a vida daquela pessoa que ele tanto ame já não existe mais, né? Não no concreto. Então, assim, é preciso que a gente olhe e compreenda junto com essa pessoa onde ele está. E a partir dessa compreensão de onde ele está, a gente vai, né, vamos juntos, conduzindo e entendendo qual é a necessidade dele. E aí, é lógico, cada abordagem e cada olhar faz isso de uma forma distinta, mas o objetivo é o mesmo. É ajudar o sujeito a se atualizar diante disso e elaborar essa perda de tal forma que ele compreenda que o vínculo é contínuo, né? Então, assim, ele não precisa se desvincular dessa pessoa, mas que essa relação agora
precisa ser estabelecida diante de novos parâmetros, né? Então é mais ou menos Isso assim, a gente poderia também estar falando desses assuntos inacabados, né? sim, Ficou fechado, relações complicadas que se fecharam e nesse espaço, um contexto. Eu vi isso acontecer muitas vezes em mães de crianças que morrem durante o processo, morte súbita em bebês e tudo, às vezes durante. Então, são tantas as situações, às vezes acidentes, né? De carro, um membro que estava dirigindo, aquele que não estava, que deveria ter ido no lugar. Então, fechar esses assuntos, essas pontas abertas aí também deve ser um trabalho mais desafiante, né, sim, para o terapeuta, porque não está mais ali a situação. Eu preciso ressignificar internamente aqueles assuntos que eu não consegui, não posso mais chegar para aquela pessoa e dizer nada, não tem. Você pode fazer isso num contexto simbólico, né? Aí iriam as práticas, as técnicas para cada uma, né, dentro do seu olhar e encaixar-se na situação adequada, né, a situação mais pedida. Me diga uma coisa, Aline, como seria se, acho que essa é uma pergunta também, para as pessoas que estão lidando com alguém que está no processo de luto. Mas antes de chegar nesse alguém que está no processo de luto, viriam os lutos que eu acho que é aqueles lutos que a gente falou, os lutos não autorizados, né? não reconhecido. Não reconhecidos, né? Então, são lutos que você perder um bebê, um filho pequeno, nossa, há uma comoção, pode haver uma comoção do seu entorno muito maior e até um grau de acolhimento e de permissão, de possibilidade, até quando entra nessa complicação. Então, me parece que há, talvez, às vezes, um nível de compaixão, de compreensão, abertura para acolhimento. Diferente de uma pessoa que, por exemplo, perde um animal que viveu durante muitos anos e que foi seu único companheiro ali e tal. Então, a forma de ver essas situações e de acolher isso é muito diferente. Como é? Eu sei que não tem receita para lidar com um enlutado, Sim. não? Mas, assim, teriam luzes, caminhos, bússolas para que a pessoa não entre no terreno que vai jogar o outro mais ainda, assim, profundo no sofrimento, no estado de sofrimento. Assim, acho que tem duas coisas aí, né? A primeira delas é entender um pouco esses tipos de luto, porque eu acho que a forma, né, o tipo de luto, ele é um diferencial para a maneira como o enlutado vai se relacionar, né, com esse processo de elaboração, né, com as possibilidades de entrar ou não num luto complicado, né? Então, assim, você está trazendo aí alguns tipos de luto. Por exemplo, existe o luto traumático. Então, o que que é o luto traumático? O luto num tsunami é um luto traumático, né? O luto num acidente de carro é um luto traumático, né? Tem os lutos não reconhecidos, que é tudo, os lutos não reconhecidos, eles se dão no momento em que o vínculo que é feito não é validado, ou então o enlutado não é reconhecido como tal, como enlutado, né? Então, assim, quando a gente fala em luto não reconhecido, a gente fala nas duas coisas, né? Em um vínculo não reconhecido ou em um enlutado que também não é reconhecido. E aí, dentro desse luto não reconhecido, a gente tem várias coisas, né? Então, assim, é até interessante porque Maria Helena Pereira Franco, que é uma das grandes estudiosas do luto, ela diz que o luto da pós-modernidade, por exemplo, é um luto não reconhecido. E é um luto não reconhecido porque as pessoas, elas têm uma dificuldade tão grande de lidar com a morte, né, em lidar com as perdas, de que quando alguém perde um ente querido, no segundo dia a pessoa já tá, e aí, como é? Vai né, levanta, reage, sai disso. Então, assim, não se É o ciclo da vida e tal. não se dá tempo para que as pessoas possam sofrer. E é importante sofrer, né? É importante lamentar, né? É importante ter o tempo da tristeza, porque isso, inclusive, é um fator de proteção para o luto complicado. Se você tem tempo para elaborar, na verdade, para expressar os seus sentimentos, a elaboração ela vai num caminho diferente quando você ou não tem tempo ou não tem recurso interno para dar conta de fazer isso. Então, você tem as duas coisas, né? A perda de animais é um luto não reconhecido. Muitas pessoas que somem, desculpa, pessoas que somem, por exemplo, que desaparecem,
né? Então, assim, mas você nem sabe o que aconteceu. E para o próprio enlutado é muito difícil, né? Porque, assim, sempre há uma dúvida. É difícil fechar algo quando você não pode concretizar alguma coisa. Então, a gente tem inúmeras situações, né? Mães que perdem os bebês ainda feto, né? Ou que perdem numa gestação mais avançada, mas ainda assim o bebê ainda não nasceu, né? Os natimortos. Então, a gente tem, assim, uma série de situações em que a gente lida com essa coisa do luto não reconhecido. E que, às vezes, é um complicador mesmo, né? Então, assim, são fatores, são variáveis, são condições que são mais vulneráveis, digamos assim, para um luto mais complicado. A pessoa não consegue, como uma ferida, você tem uma ferida que ela é aberta e não se oferece que você vai fazer uma costura, uma sutura ali de qualquer jeito, e isso pode causar uma infecção e você perder uma necrose e perder todo o tecido. Quer dizer, partir de algo poderia haver uma cicatrização natural, de dentro para fora, dependendo do nível de cirurgia ou de corte que você tenha, você precisa de um tempo maior, não é? De cicatrização. Você pode comprometer todo o processo de cura se você quer queimar etapas, não é? Mas você disse que existe essa questão das etapas, que não se fala mais em etapas. Sim. Mas existia um momento e, assim, não quer dizer também que não existam fases do luto. Por que não se fala mais em fases? Não sei se a pergunta é por quê, mas, assim, quais que eram consideradas as fases, etapas do luto? Acho que entra o porquê também, assim, né? O que acontece que não se usa mais essa expressão? O que aconteceu foi que, assim, havia uma preocupação muito grande, porque no momento em que você fala em fases, você cria uma expectativa de que você vai chegar ao final daquilo. De que uma coisa termina, a outra começa, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui. Exatamente. E isso, às vezes, é angustiante, né? Porque, assim, se você tem fases, se você percebe que são 5, e você tá na 1 ainda, né? Então, assim, quer dizer que eu nunca vou chegar na 5, quer dizer, então, assim, isso gera um nível de angústia que é completamente, que vai de encontro a essa ideia que se tem da elaboração do luto, que não é linear. Ainda que você diga, você caminha nas fases. Ok, você caminha nas fases, mas se espera que você chegue ali na aceitação. Ou que você tenha completado todas elas já. Isso, né? Então, onde é que você está agora? Você está na barganha? Onde é que você está agora, né? Então, assim, é uma ansiedade que se gera e uma expectativa que se gera que vai completamente de encontro com essa ideia de atemporalidade, porque o luto, ele é atemporal, né? Assim, não tem Experiência. e é uma experiência eterna, né? As pessoas não dizem o meu luto acabou, porque o luto é interessante porque, assim, dizem que o luto é o preço do amor, né? Então, assim, se o luto é o preço do amor, isso quer dizer que ele segue junto com você enquanto houver vida para a pessoa que ficou, né? Porque a perda, ela se mantém, é óbvio, e o amor também, né? Então, assim, então não passa. Então, eu acho que essa foi a ideia de não estabelecer fases, né? A gente não poderia falar, ao invés de fases, só porque eu gostaria que você tocasse quais são os temas, falar assim, em sentimentos que podem acontecer ou comportamentos que são naturais, mais do que sentimentos. Por exemplo, você falou da barganha. Vejo que durante o processo há uma barganha. Quando ela vai acontecer, não sabemos, né? A aceitação, que a aceitação, na verdade, ela vai e volta também. Pode ser, você aceita, daqui a pouco a feridinha vem alguém e toca no assunto novamente, e aí parece que foi tudo, você volta a sentir todas aquelas, né? Aquelas mesmas emoções, sentimentos que estavam parecendo que estavam já sanados, né? Então, a gente poderia falar em sentimentos do luto, que tipo de sentimento? Você falou em depressão e tristeza, né? Então, que a depressão já é uma complicação de uma tristeza que seria natural. Então, que tipo de sentimentos a gente poderia dizer que fazem parte da experiência do luto? Eu acho que, assim, tem uma coisa que talvez ajude nesse entendimento, que é uma compreensão que se diz que é uma compreensão dual do luto, né? Então, como é essa compreensão dual? Dizem que no processo de elaboração do luto, né, os autores dizem isso, no processo de elaboração do luto, existem momentos em que você está orientado para a perda e momentos em que você está orientado para a restauração, né? E isso vai se dando o tempo inteiro. Tem momentos em que você está ali voltado para o sentimento de tristeza, de desesperança, né? Assim, de desespero, inclusive,
né, em que você acessa tudo isso, em que você se fecha para o mundo, em que você acaba ficando mais ensimesmado, né, assim, você diminui o seu contato com o externo, então tudo isso é esperado, né. Essa redução do contato com o externo, a tristeza, momentos de desespero, né, tudo isso são coisas que você compreende e você espera dentro do luto, né. Então, assim, existe essa retirada do mundo, ela é inclusive saudável, né, quando você diz assim, a pessoa está enlutada e ela não quer ver ninguém, ou ela quer se relacionar com uma pessoa, ou ela desliga o telefone, ela não responde mensagem de WhatsApp. Isso é algo saudável nesse processo. Ela precisa se voltar para si mesma, né, para que ela encontre nela os lugares de luz, de força, os pontos que são pontos de amparo e restauração dentro de si mesmo, para que esse sujeito possa começar a se abrir novamente para o mundo num outro momento. Que era simbolizado pela vestimenta preta que se usava em muitas cidades. Eles diziam, olha, essa pessoa está recolhida, né? Respeite, porque ela está... Era um sinal, né? Isso. Para que os outros mantivessem aquela distância necessária para que a pessoa pudesse viver isso, né? Eu vou contar um pouco, né, uma experiência que eu vivi dentro de um hospital, era uma maternidade. Uma mãe tinha acabado de perder o filho, e aí tinha algumas pessoas com ela dentro dessa sala. E uma das pessoas disse assim: "Mas você precisa seguir em frente, você tem outro filho, a vida continua", né. E aí eu me lembro que naquele momento a minha intervenção foi no sentido de deixar que ela pudesse chorar, né, porque assim, é preciso expressar a dor da perda, né. Então assim, isso é algo que tem se perdido ao longo do tempo, é o espaço para chorar. E chorar é uma das coisas que são necessárias, né. Então, assim, é a única forma que a gente tem concreta de expressar a dor é pelo choro, né, se a gente parar para pensar, né. Porque, assim, é um momento em que o nosso corpo produz algo direcionado para o sentimento tão profundo de dor que vem no momento em que você perde alguém. Então dizer para a pessoa: "Estanque isso", né, assim, não se permita, né, dar a isso, enfim, o espaço que isso precisa para lhe ajudar nesse processo é até cruel, né. Então, assim, se espera que a pessoa chore, às vezes se espera que a pessoa grite, se espera que a pessoa tenha esse momento de desespero, se espera que essa pessoa se recolha, né. Se espera muitas vezes que ela entre inicialmente num processo de descrença, né, do "não acredito que isso aconteceu, não acredito que aquela pessoa foi embora". E é por isso que nesse sentido é tão importante que se concretize a perda, né. Tanto é que assim, não é receita de bolo, mas uma das coisas que a gente costuma perguntar quando chega um enlutado é: "Você esteve presente no rito?", né, assim, você foi ao velório, você estava presente no sepultamento, você viu a coisa se concretizando, né, o caixão fechando, como foi, né, você estava, não estava, porque tudo isso faz diferença nessa elaboração, né. Então, assim, talvez esses sejam alguns dos sentimentos e alguns dos comportamentos que a gente espera mesmo, né. É por isso que, assim, que o enlutado, ele precisa de suporte. O enlutado, ele precisa de amparo, né, ele precisa de segurança, para que aos poucos ele vá reeditando a história dele e vá reformulando o mundo como ele está agora. Às vezes a não permissão de ver, né? Eu me lembrei que eu estava conversando com uma pessoa hoje mesmo sobre até um fato que foi filmado, né, de um cão que esperava por o dono. Ele desaparece porque ele tem um infarto. Ele pegava, ele acompanhava até a estação do metrô, e um belo dia ele não voltou. E não voltou que esse cão fizeram nesse local, acho que foi no Japão, até uma estátua lá para esse cão, porque ele estava ali, para ele o dono ia voltar a qualquer momento. Então ele tinha que esperar, Sim. porque os cães são protetores, né? Então ele tem que proteger aquela pessoa, tem que esperar voltar. Então ele não viveu a perda, ele esperou até, né, até a morte, assim, um luto inacabado. Mas assim, eu achei isso muito, 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 muito para ver que até não é só
no humano isso, é uma necessidade quase da vida, de você ver a finalização daquele ciclo. Inclusive porque a perda, às vezes, não é só do ente querido. A perda da história, Isso. quando você está perdendo, é de um capítulo inteiro, que pode ser correspondente a uma vida inteira. Então, você tem que elaborar. Você falou, mas eu estou me despedindo aqui dessa pessoa. Mas não é só a pessoa, gente. Você está ressignificando sua vida, mas você está toda a representação, a pessoa, o animal, o trabalho, a cidade, aquilo construiu que você é hoje, fez parte dessa construção da identidade. Então, isso vai junto, né? Então, às vezes, a pessoa olha o enlutado somente de uma forma limitada. Não, perdeu uma pessoa, todo mundo perde uma pessoa, mas não é isso. Tem que ver qual a história que a pessoa tem com aquele ser, né? Mas eu fiquei também querendo te perguntar, enquanto você falando dessa permissão, quanto era importante, às vezes, saber se viu, se acabou com crianças, que isso é sempre um tema, né? A gente pergunta para a criança pequenininha, olha, seu papai, sua mamãe, seu vovô, né? Vai contar de alguma forma. E aí, permitir que algumas pessoas ainda têm essa dúvida, né? Se não é muito traumático levar a criança e ver, né? Se deixa livre, se convida. Qual seria uma indicação, assim, pela sua experiência, mas talvez para esses casos que se aplicaria, que seria, não sei, mais saudável, como se conduzir um pouco? Olha, assim, na verdade, eu acho que para isso tem um ponto que é, antes dos 6 anos, a criança ela ainda não tem cognitivamente condição de compreender o que é a morte, né? Então, assim, embora a gente possa, e inclusive se faz isso, né? Que é falar por metáforas, né? Virou estrelinha, né? Então, assim, cada um tem uma metáfora para isso, né? E esse é um outro capítulo. Mas existem várias, né? Foi ficar junto do Papai do Céu. Então, tem várias formas de dizer isso. Embora haja críticas, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, porque senão a gente vai mudar. Estender para um outro, pegar esse assunto para um outro podcast. Isso, com certeza. Mas, até então, é importante que você localize a criança no que está acontecendo, mas você não pode esperar que ela entenda que a morte significa foi embora e não volta nunca mais, porque ela não entende, tá? Então, assim, vou trazer um exemplo muito pessoal, né? Assim, eu tenho uma filha de 4 anos e eu mostro para ela, por exemplo, existem alguns cães na nossa família que já partiram, que já morreram. E ela fala, né? Ela diz assim, Todd virou estrelinha, né? Ela diz, Sushi virou estrelinha. Mas assim, ela diz, porque eu disse pra ela que virou estrelinha, mas ela ainda não entende o que é virar estrelinha. O que é isso? Né? Então, assim, ela ainda não tem essa compreensão. A partir dos 6 anos, a criança começa a entender que a morte significa finitude mesmo. Ela começa a entender que aquela pessoa não voltará mais. Então, a partir desse momento, você começa a ter um pouco mais de autorização a falar com essa criança, para falar com essa criança de uma forma mais, talvez, direta e concreta sobre isso, no sentido de esperar que ela entenda, né? Mas isso por si só não é um indicador de que ela já pode ou deve ir, por exemplo, a um velório, a um enterro. Isso é muito particular, né? Porque, assim, cada família vai lidar com isso de uma forma muito específica. Para cada criança, né, isso vai ser muito, muito individual. Porque pode ser que uma criança ali de 7 anos, 8, consiga ter recursos internos para lidar com essa vivência, que é uma vivência traumática. O luto é uma vivência traumática, né? Então, psiquicamente, é um trauma psíquico muito grande, né? Então, assim, pode ser que algumas crianças tenham essa possibilidade, recursos para lidar com aquilo de uma forma melhor, e outras nem tanto. Então, assim, não existe um marcador exato, né? Que possa dizer pra gente, olha, a partir de 8, a partir de 9, a partir de 10, né? Então, é preciso mesmo ir sentindo de forma individual, mas falando em termos de desenvolvimento, o que a gente tem é isso. A partir dos 6 anos, a criança começa a ganhar essa compreensão, né? Pelo próprio amadurecimento cognitivo, e a partir de então,
você pode ir vendo qual é o melhor momento. Talvez dar uma explicação, ver se cabe uma explicação mais assim realista, né? E Isso. talvez perceber se é o caso dela ir, convidar, se há uma abertura, se a criança também às vezes quer ou não quer, porque também não adianta levar a criança Isso. dizer, ó, E tem um ponto, né, e é lógico que vamos imaginar que se entenda que não é o momento, não é o tempo daquela criança de ir, né, para um rito, para um velório, para um sepultamento, mas que seja alguém muito, muito importante na vida daquela criança, que haja ali um vínculo, né, muito significativo. Essa criança vai precisar passar também pelo processo de elaboração. E pode ser, né, que se ela não conseguiu ir, por exemplo, ao velório, ao sepultamento, né, pode ser que ela precise ritualizar isso de uma outra forma, né, porque esse é um ponto importante nesse processo do luto. O ritual, ele é fundamental e não existe uma universalidade para esse ritual, né, ele pode se dar de muitas maneiras diferentes, mas é importante simbolizar algo para fechar esse ciclo, né, para ter dentro de si a compreensão de que aquele sujeito já não vai existir mais concretamente. Porque é isso, inclusive, que colabora, que ajuda para que você encontre ali um lugar, né, para aquele sujeito, para aquela função, para tudo isso que eu já falei, né, de repouso, de alento, seja lá onde for, como for. Mas eu só consigo fazer isso se estiver realmente fechado e concretizado para mim que já não existe mais de outra forma. muito importante, muito importante. O Aline, e como seria o caso assim entrando em um outro tema, a gente é tão vasto, é tanta coisa para a gente abordar. A gente tem no Ômega um módulo que é a linha a docente, só imagina, 12 horas, e é muito pouco ainda só para explorar esse conteúdo, esse tema, né, tão vital. Eu tenho ainda umas duas perguntas, eu acho, para te fazer, né, para ajudar. Uma é para nós, seres humanos, assim, não quem é o acolhimento terapêutico, mas assim, sempre quando diante do enlutado, a não ser quem já tenha passado, talvez, por muitas experiências de luto, tenha amadurecido com as próprias vivências dos seus lutos, o enlutado às vezes desarma a pessoa, você não fica sem saber como oferecer, assim, chegar e dizer assim, oi, sabe? Às vezes as pessoas usam aquelas palavras padronizadas, né? Os discursos padronizados, diz isso, diz aquilo, né? Sinto muito, lamento muito, sei lá, sei lá. Mas às vezes não sabe, a pessoa precisa de espaço, oferecer, na sua visão e na sua experiência também. O que seria, assim, uma ajuda eu sei que não tem receita, né, não existe, né, uma receita, mas também para não chegar num ponto eh, de cometer, assim, às vezes até um distanciamento maior daquela pessoa ou invadir muito o espaço dela, né. Como seria para você uma atitude boa, né, de estar diante do enlutado? Se colocar disponível, né? Qual seria para você? Ah, assim, eu acho que tem algumas coisas e talvez 2 pontos que sejam centrais nisso, assim, eu acho que compaixão e empatia, né, se a gente vai falar do que está dentro primeiro, né, então eu acho que compaixão e empatia são, assim, talvez seja uma dobradinha infalível nesse processo, né, de estar diante de alguém que perdeu, né, uma pessoa tão importante na sua vida, assim, né, então eu acho que e se você tem a compaixão e a empatia, e junto com isso você tem uma relação de amorosidade, você consegue dar conta. E já que não tem uma receita de bolo, eu acho que talvez a pergunta que possa circular, talvez em primeiro, em segundo e em terceiro plano para o terapeuta, quando ele está diante da pessoa enlutada, é o do que é que aquela pessoa precisa e o que é que eu posso fazer diante disso que ela precisa. Né? Então, às vezes, a depender da situação, você pode perguntar, inclusive, Uhum. o que que essa pessoa precisa. Porque o que se sabe é que muitas vezes esse sujeito precisa repetir a história da perda de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Né? Então, assim, e você não pode se colocar no lugar de quem cansou de ouvir, né? Ou no lugar de quem acredita que aquilo já não é mais importante, de que não é possível que depois de tanto tempo aquela pessoa ainda esteja presa nessa fase do processo,
né? Então, assim, existe uma necessidade, porque todas as vezes que eu falo da história, eu elaboro um ponto daquele processo. Então, eu acho que esse é o início de tudo, né? Quando você pergunta, você quer me dizer o que aconteceu? E aí é lógico que não é né? É só uma maneira de. Mas você quer me. E você tem que estar disponível para poder escutar, né? Não adianta perguntar só por dizer assim, vou perguntar para dar um acolhimento e não estar disponível para aquilo, né? E escutar quantas vezes forem necessárias, né? Então, assim, e escutar da maneira como esse sujeito pode contar, da maneira como ele deseja contar, a partir do lugar que ele estava, ou que ele imagina que estava, o lugar que ele está hoje, né? Então, assim, e compreendendo isso. E aí são vários pontos. E entendendo que não há tempo para que isso acabe, né? Que existem pessoas que ficam, às vezes, nessas situações mais complicadas por 1 ano, por 2 anos, né? Então, assim, isso tudo é na verdade, assim, esses são os balizadores mais importantes, que é a minha vivência, né, do que eu acredito que é importante para um processo de luto, ou o que eu acredito que alguém tem que fazer no momento em que perde uma pessoa, ou o que é necessário para que a vida siga, nada disso importa, né? Porque o importante mesmo é o que aquele sujeito enlutado pode fazer diante disso, o que ele precisa, né, para seguir adiante e restaurar e reeditar a sua história. E se ele está pronto para fazer isso naquele momento, ou se ele vai precisar naquele processo, talvez estruturar outras coisas dentro dele, para que depois ele se dê, né, conta de que ele pode dar alguns passos, de que seguir a vida não necessariamente implica em se sentir culpado, porque como eu sigo a minha vida já que aquela pessoa perdeu a vida dela, não é justo, né? Se eu me relaciono com uma outra pessoa, significa que eu já não amo mais a pessoa que eu perdi, eu estou traindo a memória daquela pessoa. Então, são tantas delicadezas nesse processo que é preciso estar atento à necessidade daquele sujeito e aos passos que ele pode dar no tempo que ele pode dar, né? Haja coração, né? Coração, empatia. E aqui a gente fala de conhecimento e de empatia, muita empatia, né? Muita empatia, porque não é, às vezes, o luto, e eu acho que a tristeza, de uma forma geral, você colocou isso aí no meio da sua fala, em algum momento da sua fala, que incomoda muita gente, né? Parece que a pessoa, quando ela está vivendo algo mais profundo, né? Tá entrando em contato com alguma dor, assim, aquilo fala assim, ai meu Deus, eu não sei o que fazer com aquilo e eu não sei desde eu quero tirar a pessoa dessa situação, né? Então, esse precisa também prestar atenção em si, né? Como é que eu também estou lidando com o luto do outro, com a dor do outro, para que eu possa também intervir e falar, se eu não for o terapeuta ou um amigo. E tem uma coisa assim que eu acho que eu falo agora para terapeutas fora do consultório, que às vezes querem ser terapeutas em todos os lugares ou que esquecem que em alguns momentos a pessoa não precisa de uma terapia, ela precisa de uma escuta de um amigo ou de uma amiga. Sim. Então, às vezes, quando a coisa está ficando um pouquinho mais difícil, dói um pouco mais na gente escutar, assim, nossa, você não é melhor você procurar um terapeuta, né? Não é bom você procurar um terapeuta. Se a pessoa não quer uma terapia ali, não está pronta para terapia naquele momento, ela só precisa desse escuta, né? Então, terapeutas sejam amigos também dos seus amigos, né? Às vezes que a gente tem um pouco isso, né? Porque como é terapeuta, não quer, como aquela pessoa está se abrindo, está entrando no espaço, eu não quero ser terapeuta do meu amigo, da minha amiga. Então, assim, eu vi isso muito acontecer. E quando você estava falando, eu sei que eu fugi um pouquinho aqui, mas para trazer esse sentido da compaixão também. Você tem ainda uma pergunta para te fazer. Claro. Lutos que a gente fala antecipatório. Tá. Você pode explorar um pouquinho isso aí, falar um pouquinho para a gente da sua experiência. O que é isso, Aline? Os lutos antecipatórios são aqueles lutos que começam a partir do momento em que você recebe a notícia de que existe uma doença que ameaça a vida, né, e que possivelmente está em fase avançada, né? Então, assim, na verdade, quando você tem uma doença que ameaça a vida, de alguma forma você já vive um luto,
né? Que talvez não seja o luto antecipatório no sentido da perda iminente, mas você vive um luto que é o luto da vida saudável, né? Então você começa daí. Quando você tem isso, né? Quando você tem ali a notícia de uma doença ameaçadora, né? Que ameaça a vida e que tá talvez, né? Caminhando aí já para a finitude mesmo, você tem a oportunidade de começar a olhar para esse fim. Então, o luto antecipatório é isso, né? É a oportunidade de olhar para essa realidade, porque não é essa possibilidade, mas é para essa realidade, talvez com o privilégio de ser antes do que quando você vive essa experiência sem ter tido a chance de se preparar, né? Então, assim, é uma experiência de alguma forma, talvez seja uma fala mórbida, mas assim, é uma experiência de alguma forma privilegiada, porque você tem a chance de seguir não só o sujeito que recebe o diagnóstico, mas toda a família e até a equipe de saúde também tem a oportunidade de estar junto no processo, né? Então, assim, a oportunidade de entender quais são as decisões que aquela pessoa precisa tomar, de entender quais são as necessidades daquela pessoa, o que ela pode deixar, o que ela pode deixar arrumado, o que ela deseja deixar arrumado, quais são as coisas que ela deseja finalizar, ir tendo tempo, né, pensando na família, e tendo tempo de entrar em contato com essa realidade. Então, é a chance de viver isso, né, com tempo, digamos assim, né? É a oportunidade de viver isso com o tempo. Que é um luto também, porque também implica aceitação do momento, não ficar na pessoa negando aquilo o tempo todo. Olha, não, vamos... É viver como se tivesse realmente em direção, sabendo que você está indo em direção ao final, à conclusão daquilo. Como é que eu quero, como é que eu posso aproveitar, né? O que eu posso fazer, né? Porque a negação também a gente conhece casos, também conheço casos de que houve negação e que, nossa, muitos anos se passaram e os filhos que passaram por esse processo de negação durante o que poderia ter sido né, um luto antecipatório, mas a alguns membros da família isso foi negado porque eram crianças, não, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, pode deixar marcas também, assim, difíceis, né? Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, eu estava sentindo que tinha algo, né? Aí a gente voltaria de novo para a criança e adolescência. Aline, tem um tema aqui que eu acho que é de muita relevância para todos nós, né? E muito atual, e a gente está vivendo isso coletivamente. As perdas, né? E eu acho, não sei se eu posso chamar de luto coletivo, que aconteceu com a pandemia, né? Eu sei que a gente não tem precedentes de algo assim. Sim. Então, o que você pode falar para a gente desse assunto, assim? De fato, eu acho que essa é uma preocupação necessária. Porque quando a gente fala sobre pandemia, eu vejo muitos olhares no que diz respeito aos impactos emocionais da pandemia nas crianças, né, nos adolescentes, crianças de pandemia, as repercussões, por exemplo, nos adolescentes que ficaram fora da escola, que tiveram aula online e depois voltaram, né, para suas aulas presenciais, e tudo isso é muito relevante. Eu não tenho nenhuma dúvida que essas pesquisas precisam existir, porque eu acho que só nos próximos anos a gente vai ter ideia das implicações que isso, né, acarretou mesmo, né, dentro do desenvolvimento. Mas me parece que o luto dentro disso é um ponto que precisa da nossa atenção, né, porque assim, sim, a Covid, né, e a pandemia trouxe um luto coletivo. E quando a gente pensa em luto coletivo, não necessariamente é a expressão pública do luto, mas são muitas pessoas vivendo lutos por si e pelos outros, né? E isso acontece tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Isso é um fato. No entanto, nós sabemos que no processo da pandemia, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos, né? Nós vivemos isso. Nós vivemos pessoas que perderam os seus entes queridos e que só puderam estar presentes no sepultamento, 3 pessoas ali, 10 minutos, e era tudo feito de uma forma muito asséptica, digamos assim. Precária também, assim, isso. No sentido de ritual, precária, né? Muito precário do ponto de vista, né, da ritualística, sem dúvida alguma, mas eu acho, e desprovido, né, totalmente daquilo que é tão importante
para colaborar nesse processo de elaboração, que é justamente o tempo do ritual, né? E esse ritual, muitas vezes, ele começa antes de se chegar, né, lá no velório, no sepultamento, antes dessa fase. O ritual começa no momento em que você está ali, nos momentos finais, junto com aquela pessoa, né? E que, enfim, cada família dá um direcionamento para isso, mas que você vê o fechamento. Então, pessoas que receberam notícias dos seus entes queridos que morreram, né, que faleceram pelo telefone, né, assim, outras por... Enfim, foram tantas formas que né, não cabe aqui ficar desdobrando isso. Mas eu acho que as implicações disso, sem dúvida, serão muitas. Então, eu acredito que tem muitas pessoas aí vivendo lutos complicados por não terem tido a oportunidade de fazer esses fechamentos que foram tão necessários, né? E aí eu acho que tem um outro ponto nisso, que é você junta o fato de você não ter podido estar lá com o seu, né, com o seu ente querido naquele momento no adoecimento, porque também não podia. Então você não podia estar junto no adoecimento, você não podia estar junto no processo do morrer, você não podia estar junto no momento em que aquele sujeito de fato faleceu, morreu, e você só estava junto ali no cemitério durante poucos minutos e você já precisava sair dali, né? Então, assim, eu fico pensando quantas pessoas mesmo não puderam dar conta desse processo de elaboração porque às vezes tinham outros entes hospitalizados ou medo de ir pro próprio cemitério de máscara e contaminar e voltar para casa. Então, foram tantas variáveis que estiveram presentes nesse processo que eu acho que a gente ainda não tem dimensão das repercussões disso, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito delicado que merece toda a nossa atenção. E vai precisar um trabalho, né, acho que de todos os profissionais de várias áreas do conhecimento para se debruçar e realmente fazer um estudo elaborado. A gente sabe que até mesmo as crianças, você falando de uma criança que você tem de 4 anos, né? Então, sua filha era bem pequena, nasceu já num contexto onde normalmente as crianças estão tendo um contato com a família, com os amiguinhos, com a escola, com tudo, né? E há uma expectativa ali, como se diz, de trazer a criança para esse meio. De repente, há uma privação. E isso também tem um impacto, né? A gente tem um programa, isso para você, né? A Aline já sabe disso, claro, ela também participa desse programa, que é o Terapia para Todos. E o que a gente observou, o salto que teve no programa de pessoas procurando e pasmem, cada vez mais jovens, pessoas jovens e ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, ansiedade e depressão, ansiedade e depressão. E assim, mas muito grande mesmo, parecia quase um clichê. Todo mundo vem botar a ficha de credenciamento, ansiedade e depressão. Então, assim, e isso porque o programa da gente é um programa que abarca ainda uma amostra pequena, uma amostragem pequena, mas é uma amostragem. A gente viu, assim, um crescimento, eu diria, de quase 200% no programa. Tem uma coisa nisso, né, que chama a minha atenção também, porque assim, falando pessoalmente, né, assim, minha filha teve Covid 2 vezes, né? Então, assim, ela teve Covid logo no início da pandemia, quando ela tinha ali, talvez, um pouco mais de 2 anos, e teve Covid há 1 ano atrás, mais ou menos, um pouco menos, né? Acho que em novembro do ano passado, mais ou menos aí. E aí, assim, por que eu tô trazendo isso, né? Porque eu me lembrei que anteontem ela tava brincando, e aí são os impactos, né? Anteontem mesmo, ela tava brincando ela adora bicho, e aí ela tava brincando que o cachorrinho dela ia no médico, né? E aí ela tava com a maletinha de médico, com tudo dela, e quando eu perguntei o que ele tem, Covid, né? Então, assim, e o quanto fica o registro, né? Porque, assim, não só ela teve Covid, outras pessoas muito próximas a ela também tiveram Covid. Então, assim, ela sentiu na pele mesmo, no corpinho dela, as implicações de uma doença dessa magnitude naquele momento em que a gente não falava de vacina, né? De que não era ainda uma realidade pra gente, né? Então, assim, eu fico pensando o quanto o medo naquele momento, né? Porque aquela perda era concreta, a pessoa perdeu alguém ali, mas ninguém estava vacinado. Então, qualquer pessoa poderia ser a próxima. Então, o quanto que isso também deve ter atropelado um monte de processos
e desencadeado outras coisas que a gente ainda não dimensiona. Não sabe, porque você falou uma palavra forte, que é a palavra medo. O medo entrou na vida da gente de uma forma tão impactante que realmente até hoje não dá para ter uma ideia. Na educação, por exemplo, você vinha com sua filha, talvez em outro momento, claro, imagino que ser mãe, ser pai traga, né, um pouco as ameaças naturais, assim, mas de repente você já começa uma relação com o filho impregnado de uma possibilidade assim de perder a qualquer momento, né? Então isso pode implicar também na educação, na criação daquelas crianças, né? E fora a perda que existiu também de uma forma de viver, né? Tem pessoas que hoje a gente está no universo online, claro, a gente não está falando agora dos desdobramentos da pandemia. Nós tivemos muitos desdobramentos e muitos aprendizados, né? Sim. Muitas evoluções. Mas imagina, a gente está aqui trabalhando dentro do universo online, se não fosse, talvez a gente não estivesse aqui nesse podcast com vocês, né? Tantas coisas que a gente aproveitou. Mas tem pessoas que o mundo se transformou. A gente sai de um mundo onde a pessoa às vezes nem tinha celular, nem se comunicava por WhatsApp, onde todo mundo é quase obrigado a ter um celular, a viver no mundo da tecnologia, da comunicação virtual, e que ela não estava, a vida, ela tinha uma outra leitura, uma outra experiência. Então também tem essa questão de uma morte de um processo, de uma vida que eu não trago mais um modo de viver. A gente está se recobrando, então realmente acho que tem uma dimensão aí grande, né? Algo que precisa aí do nosso estudo. Acho que é estudo, compreensão e da gente, né? Quantas coisas a gente ficou aí dessa memória impregnada e a gente sente que não funciona mais da mesma forma. Quem foi impactado, quem teve a doença, muitas pessoas foram infectadas e tem sequelas que até hoje estão tentando entender as sequelas. E é isso. Acho que tem um ponto, né, que é a coisa do mundo presumido, que eu falava, né? Exato. Porque, assim, todos nós perdemos o mundo presumido durante um tempo, né? Então, assim, a gente não sabia o que ia ser. Alguns tinham expectativas de que seria um mundo muito melhor, né? Completamente diferente. Outros a expectativa de que seria um mundo pior, mas a gente não sabia o que esperar a partir daquele momento. Justamente porque a gente não tinha nenhuma experiência anterior que nos balizasse para isso, né? E assim, e ainda tem uma coisa, né? Porque o luto, infelizmente ou felizmente, eu não sei exatamente, ele não se aproveita de experiências precedentes, né? Porque cada vivência é única, né? Então, assim, você já pode ter perdido alguém. A próxima pessoa que você perderá não vai ser igual, né? Porque depende de muitas coisas. Depende do lugar dessa pessoa na sua vida, depende da intensidade do vínculo, né? Depende do seu momento, depende de quais são os recursos que você conta naquela hora, né? Naquele momento da sua vida. Então, são muitas coisas que fazem parte de tudo isso. E aí eu fico pensando, né? Quando a pandemia terminou, se é que a gente pode falar isso, né? Mas assim, quando a pandemia terminou e que as pessoas começaram a retomar as suas vidas como se nada tivesse acontecido, e se fala pouco sobre o que a gente viveu, né? Sobre os quase 2 anos de lockdown, né? Que não foi 2 anos de lockdown, acho que assim, foram 2 anos, né? Assim, habilidade, a gente não sabia o que era, como é que ia ser, né? Com certeza. cargas de incerteza e de insegurança muito grande, né? Então, todos nós perdemos muitas coisas, todos nós tivemos muitos lutos nesse processo de pandemia. E acho que, de uma forma geral, pensamos pouco sobre isso, me incluindo, inclusive. Acho que pensamos pouco sobre quais foram essas coisas, o que fica disso agora, né? Então, assim, como essas experiências impactaram, né? Então, o que eu posso servir, o que serve para mim de aprendizado daqui para frente? Então, eu acho que a gente precisa, sim, olhar para isso. Porque você acha que o fato de ter sido coletivo, uma experiência coletiva, pode, assim, reforçar essa conduta, assim, eu vivi, todo mundo viveu, então não preciso olhar muito para isso, porque foi do todo, né? Então, que tem um lado, talvez, positivo, porque eu sei que pode atenuar um pouco, porque foi dividida, foi uma dor, assim, como se fosse uma dor repartida, por um lado. Não sei nem se isso... Eu não sei dizer até nem se isso que eu estou dizendo é assim mesmo. Isso é
uma possibilidade, Sim. né? Quando é do coletivo, você olha para outro, olha para o seu vizinho, olha outro membro da sua família, e você também vive em si, compartilha de outras dores. Mas, por outro lado, tem essa questão, foi de todos, então já não, isso fica menor. Então, eu também não olho para os impactos disso. Pode ter um elemento assim também, né? E eu acredito nisso também. Eu acho que assim, se autoriza pouco, talvez, a olhar para isso, justamente como é que eu posso ficar tão impactado diante de algo que não foi só a minha vida, né? Que foi atingida por isso, foi a vida do mundo inteiro, né? E aí, mais uma vez, assim, me lembrou muito das falas individuais dos sujeitos enlutados, de uma forma geral, que é: eu sei de pessoas que passaram por coisas muito mais difíceis, que perderam pessoas em situações muito mais difíceis e que não seguem com o mesmo impacto que eu sigo, né? Então, assim, nessa hora, aquela fala de você não é todo mundo precisa entrar, né? Então, assim, você não é todo mundo, a sua vivência é uma vivência única, né? E, assim, o fato de todo mundo ter já perdido alguém ou de todo mundo ter vivido a pandemia não quer dizer que os impactos que surgem para você vão ser menos importantes, né? E aí e essa pessoa, todos nós precisamos ter um lugar, né, seguro para que a gente possa partilhar disso, né? Partilhar desses impactos, porque assim, a ideia de forma alguma é trazer uma fala pessimista, mas a gente não sabe se a gente terá outras pandemias, né? Assim, pode ser que a gente fique, e aí eu falo a gente da humanidade, pode ser que a humanidade fique mais 100 anos sem ter outra. Mas a gente não tem nenhuma previsão do que vai acontecer. Depois dessa, a gente não tem previsão de mais nada. A gente pode até achar que sim, porque a gente tenta, talvez seja um mecanismo de, não sei se é uma pseudoproteção ou uma proteção, de fato, né? A gente não olhar para isso, né? Mas é uma possibilidade, a gente já sabe que sim, né? Isso. E ok, muitas pessoas, e assim, a humanidade, de alguma forma, saiu disso, né? De alguma maneira, a gente atravessou esse vale da pandemia, né? Mas assim, talvez concretizar os aprendizados no que diz respeito aos impactos no desenvolvimento, no que diz respeito aos lutos, né? Aqueles que foram mais complicados, aqueles que ainda estão acontecendo, né? Enfim, todas as reações, e que a gente não vai conseguir enumerar todas aqui, mas todas as reações e implicações, talvez no momento em que a gente consiga olhar para elas, né, de uma forma mais organizada mesmo, né? Enfim, estudando, pesquisando, a gente prepare talvez o nosso mundo ou as outras, o nosso mundo que eu digo é a nossa vida agora, né? Enquanto estamos aqui na Terra, ou outras pessoas em outras gerações para enfrentar situações como essa de outra maneira. De outra maneira, né? Que seja um aprendizado importante, Exatamente. né? Que fique como aprendizado. Isso. Olhar para isso, né? Para isso a gente não pode ter memória tão curta. A memória, né? Isso. Que é uma defesa. É uma defesa Natural. contra de tudo que a gente viveu na nossa vida, às vezes por proteção mesmo, gente. A gente tem que, às vezes, cavar e passar, sabe que está vivendo. Em terapia a gente vê muito isso. A pessoa está vivendo, fala, mas você vai mexer com o trauma, vai mexer com esse assunto. Não é porque o assunto já está determinando a vida da pessoa. Então, a gente vai mexer com ele para ver se ressignifica aquilo, não é? Então, às vezes, o não mexer não significa que aquilo ali não está atuando. Às vezes, é mexer para olhar para aquilo e ver como é que eu organizo. Não é? Isso é muito importante. Fundamental. Aline, uma vez eu vivi uma experiência muito interessante, porque eu tinha um vínculo, era com uma pessoa, uma amiga, e ela, uma pessoa que trabalhava comigo, e eu tinha, assim, uma certa intimidade, um conhecimento com todos os familiares daquela pessoa, e ela tinha uma netinha pequena ainda, né? E o pai dessa netinha foi assassinado. A gente sofreu a gente não sabia como é que era a história, estava envolvido, parecia que era um acidente, que tinha sido assalto. Resultado, ela trouxe para mim a questão, falou assim, olha, a gente não sabe como fazer isso, ela vai estar aqui, né? Eu trouxe porque a gente ainda não deu a notícia, é recente, não sabemos como dar essa notícia. E aí me trouxeram me deram essa, como eu tinha uma afinidade, a gente tinha uma ligação boa, muito boa, né? Eu me vi com essa, falei, eita, nós dá uma notícia para uma pessoa, uma criança primeiro, né? E que não era uma família, da minha família, né? E é claro, hoje
Eu tenho um trânsito na minha família, a gente vai sempre estuda recentemente eu tive perdi uma pessoa na família, a gente tinha uma pessoa que não estava muito bem de saúde, idosa, e como é que a gente vai dar a notícia para essa pessoa? Então, cada caso é muito Claro. particular, mas é uma dificuldade. Eu vejo que as pessoas nos procuram às vezes e ficam e comentam, e conversam como fazer para dar uma notícia de que que alguém se foi, ou uma pessoa, ou um animal que estava sobre um pet da pessoa. Como é que eu dou essa notícia? Olha, Novamente, a gente não tem receita, né? Tem Não. receita. Isso também, eu acho que tem muitas formas de responder isso, porque isso aí depende muito do contexto que você está vivendo e do lugar que você ocupa. Por exemplo, né, quando eu trabalhava no hospital, quando eu era psicóloga hospitalar, eu sabia que não era minha função, né? Assim, psicólogo não dá notícia de morte, né? O que geralmente a gente faz nós ficamos perto. Então, assim, a pessoa responsável por dar a notícia é o médico, né? E o psicólogo está ali junto com ele, junto com aquela família, para oferecer ali naquele momento o suporte, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Em que lugar você está e por que lhe cabe dar a notícia? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Nessa situação que você traz, é muito delicado. Porque acontece, por exemplo, dentro do consultório, acontece de chegar, às vezes, uma família que diz: perdemos tal pessoa e o nosso filho ainda não sabe. Eu gostaria que você contasse. Tá? E aí, qual é o trabalho? O trabalho é dizer: não é a minha função. Né? É lógico que não é dessa forma, mas a gente trabalha no sentido de dizer: eu estarei aqui para lhe ajudar nesse momento difícil de comunicar algo tão delicado que aconteceu na sua vida e na vida da sua família, para essa pessoa que diante dos seus olhos é talvez a mais frágil nesse momento. Então, o que você precisa nesse momento para que você consiga organizar a sua forma de dar a notícia, né? Então, assim, eu vou colaborando com aquela pessoa para que ela encontre a sua forma de fazer. Porque o que vai acontecendo, né? Existem muitas variáveis, mas uma delas muitas vezes eu me privo de falar para o outro, né? Uma notícia como essa, comunicar uma má notícia, porque o impacto que a reação daquela pessoa tem em mim é tão profundo que eu não quero passar por isso. Então, às vezes, a não comunicação, a dificuldade de comunicar vem, né, na verdade, desse medo, desse receio da reação do outro em mim. Não é da reação do outro, no outro, mas é como a reação do outro me impacta. O que é que eu faço quando eu digo para alguém que a mãe morreu, que o pai morreu, que o filho, né, que aquela pessoa amada morreu? O que eu faço com a reação daquela pessoa? Eu não sei o que fazer, né? Eu abraço, eu dou água, eu dou lenço, né? Quais são os recursos que eu tenho naquele momento para oferecer, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Inclusive, existem cursos sobre comunicação de más notícias. Sim, existem cursos. Mas, assim, eu já vi situações, por exemplo, Carla, onde a notícia de morte foi comunicada com um abraço. Não se precisa dizer nada. É acessibilidade do vínculo. Você precisa Você precisa sentir. novamente a empatia, né? A empatia aqui. Compaixão. Compaixão. Empatia e compaixão. Então, eu vi essa cena, né? Assim, as pessoas estavam esperando, essa pessoa chegou e ela só fez se aproximar e abraçar. Quando ela se aproximou e abraçou, Precisou dizer. precisou dizer nada. É lógico que depois teve uma conversa, porque aquelas pessoas queriam saber o que tinha acontecido. Foi uma pessoa que morreu na UTI, né? Então, o que tinha acontecido, quais Mais detalhes e tudo, né? E ainda tem isso, né? Porque os detalhes, por exemplo, eu no lugar de psicóloga não conheço. Se fez ressuscitação, se não fez, quais foram as medicações, quanto tempo durou, né? Como é que foi constatado, essas coisas todas eu posso até conhecer, mas não é a minha seara de conhecimento. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Cada um precisa transitar no seu quadrado. É claro que eu estou falando aqui dentro de condições normais, de temperatura e pressão, como a gente diz, né? Mas, assim, eu sei que existem situações que acabam invadindo isso.
Claro. né? E muitas vezes a gente se vê em lugares que a gente não gostaria de estar e que a gente não deveria estar, né? Então, nessas horas em que a gente precisa, e aí saindo talvez um pouco desse âmbito mais profissional e entrando nesse âmbito mais pessoal, né? Quando é você o portador, no seu lugar de sujeito, dentro da sua humanidade, né? No seu lugar de filho ou filha, no seu lugar de mãe, quando é você que precisa, né, comunicar o que lhe foi comunicado, talvez esse seja um ponto delicado, né? Muito interessante. Mas assim, não tem muito uma receita, né? Existem algumas pessoas que dizem assim, que uma forma de preparar é você ir falando das coisas aos poucos, né? Então assim, olha, né, assim, e contando como a piora foi acontecendo. Não chegar de cara, olha, gente, eu tenho uma notícia, muita gente chega assim, gente, eu tenho uma notícia que não é boa, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Quando você já coloca essa carga Sim. na frente, já coloca a pessoa num grau de ansiedade, de espera, já não numa recepção, como é que eu posso dizer assim? No grau de escuta favorável, propício para que a gente possa dizer aquilo da melhor forma possível, né? Que é possível, porque não tem a melhor forma, é a melhor forma possível naquele momento, né? O Aline, eu me lembrei que recentemente eu achei tão interessante, a gente passou por uma perda assim, nossa, né? Duas perdas, muito uma depois da outra, e a gente estava vivendo uma cachorra que estava doente, que a gente sabia, ela teve um diagnóstico e agora estava em cuidados paliativos. E uma colaboradora minha que estava mais próxima a ela o tempo todo, chegou para mim, eu achei tão bonito assim da parte dela ter tido essa abertura de ter me colocado. Ela falou assim, cara, tem uma coisa que está me trazendo muita ansiedade e que eu queria te perguntar isso, mas eu não sei nem como te perguntar isso, porque para ela me perguntar seria admitir Concretizar. a possibilidade de que a cachorra viria a falecer, né? E ela falou assim, se acontecer quando você não estiver aqui, como é que você quer que eu te diga? Como é que você quer que eu te dê essa notícia? Aí eu agradeci, né? Agradeci a ela e tudo, né? E disse para ela, falei assim, olha, primeiro eu tranquilizei, eu falei, olha, fique tranquila porque eu tô ciente de que a gente está nesse processo. Eu tenho esperança, eu gostaria que um milagre acontecesse, você sabe disso, o quanto eu gostaria, o quanto significa para mim, para nós, né? A presença dela aqui e tal. Então eu tô ciente de que esse é o momento, né? Eu disse para ela como é que ela poderia me dizer. Eu falei, ó, você pode me dizer assim, pode me dizer assim, né? Então, mas assim, primeira coisa, fique em paz, né? Fique tranquila com isso, porque eu tô de certa forma esperando, né, também com você, né? E é isso, eu acho que foi muito bom ter esse espaço, que eu acho que nem sempre a gente tem, né, esse espaço, mas também pode ser que alguém tenha esse espaço, que eu acho que é interessante também, mas também não é receita, né? Não é receita pronta, mas foi muito bom. Sim. Foi muito bom porque tirou aquela ansiedade disso que você falou, meu Deus, como é que eu faço com a reação da pessoa para dar uma notícia tão difícil, que vai provocar dor, né? Então eu vivi a experiência assim, e ainda agradeço essa pessoa escutar, né? Eu digo a ela que eu fico, ainda reforço aqui. Eu me lembrei aqui, né, de duas situações. Eu lembrei de uma que foi com o pet também, né, o meu que também faleceu, que ele estava internado, assim, numa situação bem difícil. E o médico que estava cuidando dele, o veterinário, até hoje eu agradeço a ele, assim, porque ele era muito sensível, muito. E aí eu me lembro que eu fiz uma visita, né, pro meu cachorro, e aí eu saí, né, ia ter um evento à noite, saí. E a gente combinou assim, eu fiz: "Qualquer coisa você me liga?" Ele fez: "Ligo". E aí, 2 horas depois ele ligou. Aí quando ele ligou, eu só fiz assim, eu atendi e fiz: "Foi ele", só foi isso, "Foi ele", ele fez: "Foi", né. E aí eu fui pra lá. Então Já sabendo, né, é isso, né, então depende muito. dos vínculos, né? A gente tem que ter a sensibilidade de perceber. Eu gostei dessa, muito, fiquei muito, assim, tocada com essa atitude dela, porque ela me conhecia muito, ela foi muito delicada nessa coisa, assim, peraí, deixa, né? Entender a importância daquilo e dizer como é que isso acho que é o vínculo que você tem. Talvez a pessoa melhor para dar a notícia seja a pessoa que tenha, não sei, a gente talvez não tenha aquela pessoa ali no momento, né? E a gente vai ter que internalizar uma. A gente sempre procura a pessoa que esteja naquele momento
um pouco mais organizada. Geralmente, por exemplo, quando você vê uma família muito desorganizada diante de um quadro assim, é importante você entender e perceber quem está menos, porque todo mundo vai estar em algum nível. Mas quem está menos agora? E quem é que pode ser, né? Talvez, não necessariamente o portador, né? Mas assim, quem é que pode me ajudar a colaborar, né? E quem é que pode me ajudar, por exemplo, a ir entendendo as individualidades, né? Com aquela pessoa vai ser daquela forma, talvez aquela ali reage daquele jeito. É claro que a gente não vai ter como dar conta de todo mundo, é impossível dar conta de todo mundo, né? Mas isso que você traz me parece que é o ponto fundamental, que é o vínculo, né? A melhor maneira de dar a notícia depende muito do que você sinta que a outra pessoa precisa, né? Às vezes, um abraço só não vai ser suficiente para aquela pessoa que está, talvez, num processo maior de negação, por exemplo, de não aceitação. Ela não vai entender aquilo como um partiu, né? O ciclo se fechou, a pessoa faleceu. Existem algumas pessoas que precisam da história completa, que precisam da narrativa, que precisam ouvir certas palavras, né? Então, assim, eu acho Saber quem estava perto, como foi, tudo, né? Porque detalhes, assim, né? isso, né? Então, eu acho que isso é muito, muito particular mesmo, né? Mas, só voltando, né? Existem cursos de comunicação de mais notícias, justamente porque se entende que é necessário um nível de sensibilidade e de empatia muito grande no momento em que você faz isso. Porque quando você chega para alguém e diz, não sei quem morreu, vou dizer o que que eu escuto disso. Isso, eu escuto, tô falando eu, Aline, né? O que eu escuto disso é, eu quero me livrar dessa notícia o mais rápido possível, porque eu não dou conta de ficar nisso muito tempo, né? Então, assim, é também a limitação do comunicador. Então, a gente precisa olhar para todo mundo, né? A gente precisa olhar para quem recebe a notícia, mas a gente precisa olhar também para quem comunica a notícia. Porque não é fácil para ninguém, não existe forma boa de dizer para alguém que aquela pessoa perdeu uma pessoa amada. Não tem forma boa, né? Isso é... Não, eu acho que talvez isso que você colocou é muito importante. Às vezes, eu já recebi notícias assim de uma forma bem delicada, muito assim, fria. E, e assim, isso para mim, para processar essa forma de ter recebido e você trazendo isso, acho que faz muito sentido, né? Eu sei o quanto que isso é forte, eu sei o quanto que é pesado, então eu jogo aqui, eu jogo, né? Eu jogo. O que eu tiro de mim vai ter que dizer de qualquer forma Isso. e jogo aquilo, né? Então, isso nossa, essencial, né? Mas a Aline é um tema bem amplo, muito assim, muito delicado. Se você que aí está acompanhando a gente, tá escutando, está sabendo, depois assim, acho que esse é um material que você pode compartilhar com outras pessoas, porque diz respeito mais dia, menos dia. São experiências que, embora a gente está aqui em pouco tempo, uma entrevista de sensibilização, não é, sobre o assunto, mas se você também, né, você que está aqui escutando, tem algo que gostaria de aprofundar mais nessa temática, eu gostaria que a gente trouxesse essa pessoa aqui, que vocês escutaram um pouquinho dela também, já tem ideia do grau da pessoa, aqui escutar um pouco mais, né, sobre outros pontos. A Aline tem um trabalho também muito bonito com adolescentes, né, ela forma também terapeutas para trabalharem com adolescentes e tem uma parceria também para a formação de terapeutas que vão trabalhar com crianças, assim, a terapia mesmo mais global, não só temas relativos ao luto. Então, se você desejaria, né, gostaria de ver esse tema aqui mais aprofundado e outros temas também, você gostaria, acha que são importantes e relevantes para a comunidade, que eles sejam tocados e para você, então coloque aí seu comentário e compartilhe esse material e diga o que você achou. E quero agradecer, assim, mais uma vez, né, a Aline, por essa oportunidade da gente estar aqui refletindo e ampliando essa visão, né, essa experiência. Eu acho que conhecimento também amplia a nossa capacidade de amar quando a gente conhece. E o que você diria aqui para fechar? Vou deixar o fechamento, a conclusão, com as suas palavras, né? Pessoas que talvez nesse momento estejam atravessando por experiências. Acho que o que eu posso trazer é
não há uma obrigatoriedade, né? Então, assim, você não precisa nada, né? Eu acho que talvez seja esse o ponto, né? Porque tem um monte de gente para dizer, você precisa isso, você precisa daquilo, você precisa fazer dessa forma. Você não precisa nada, né? Assim, se dê tempo para que você possa, né, atravessar esse deserto da maneira como for possível para você, com os recursos que você tiver, e se precisar de ajuda, né, busque, porque tem muita gente com compaixão, com empatia, com amorosidade, né, muitas pessoas que são preparadas para lhe ajudar a trilhar esse caminho. Muito Então bom. é isso. Muito grata. Palavras sábias. Muito obrigada. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até o próximo episódio.